que tinha fé e era um homem que tinha obras. Estevão tinha obras na presença do Senhor, além de ter muita fé. Atos dos Apóstolos fala que ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria. Era um homem que era possuído pela glória do Senhor. Então de repente Estevão se levanta, judeus do mundo inteiro, e ele começa a pregar. Os judeus começam a debater com Estevão. Estevão está repleto do poder do Espírito, a glória do Senhor está sobre a vida daquele homem. Diz as Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que quando ele pregava, ninguém resistia à sabedoria de Estevão, ninguém aguentava a sua eloquência, porque Estevão havia uma frase que ficou marcado na alma de Estevão, que os apóstolos e a igreja contavam, que quando Jesus Cristo estava crucificado na cruz do Calvário, João capítulo 19 no versículo 30, diz que ele gritou: tenho sede. Não era sede de água, não era sede apenas de saciar a sua sede, mas era sede de almas, era sede de resgatar, era sede de salvar. Ele estava dizendo: foi por você que eu derramei o meu sangue, foi por você que eu dei a minha vida, e tudo que eu tenho, até a última gota de sangue, foi para salvar a tua vida, salvar a tua história. E a voz de Jesus Cristo ecoava no ouvido de Estevão: tenho sede. Então Estevão tinha sede de pregar a palavra, ele tinha sede de fazer as obras, ele tinha sede de fazer as missões. Estevão era tomado pelo poder do Espírito de Deus, e diz as Sagradas Escrituras que ninguém conseguia resistir à sabedoria que saía da boca de Estevão. Ninguém conseguia. Sabe o que eu estou rindo? Que o Espírito Santo já tomou esse lugar. Aleluia! Já tomou. O Espírito, talvez eu não consiga terminar de fazer essa pregação, porque antes a glória de Deus vai ser muito grande nesse lugar. Estevão pregava, ninguém resistia. A sabedoria que saía da boca de Estevão era muito grande. Diz que havia os judeus dos 3 continentes existentes, conhecidos da época: da Europa, da Ásia e da África. Os 3 continentes: Ásia, Europa, África. E ali vieram os judeus do mundo inteiro, estavam concentrados no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, se tem um lugar que representa fisicamente a presença de Deus na terra, esse lugar se chama Jerusalém, mencionada 847 vezes dentro das Sagradas Escrituras. Jerusalém está acima do nível do mar, 667 metros acima do nível do mar. Jerusalém foi feita em cima de 7 montanhas. Jerusalém representa o lugar físico aonde Deus pisou nessa terra. Jerusalém representa a cidade da paz, a cidade do grande rei. De Jerusalém, diz as Sagradas Escrituras, lá no profeta Isaías, no capítulo 2, no versículo 3, que é de Jerusalém que sai a lei e a palavra do Senhor.
E a de Jerusalém, a cidade do rei Davi, a cidade aonde foi construída 12 portões que cercavam a cidade com muralhas. E ali aquela cidade representando os seus portões eram de ouro. O templo de Jerusalém brilhava quando a pessoa ia se aproximando de Jerusalém. Então Jerusalém brilhava. E até hoje, quando o judeu ele vai orar, ele se volta para Jerusalém, ele se coloca de joelho e ele começa a orar, porque ele acredita que voltando para Jerusalém, a sua oração vai primeiro para Jerusalém, para depois subir para o céu. Porque Jerusalém, para o povo judeu, representa os portões do céu. Jerusalém representa o lugar espiritual que tem conexão direta com Deus. É lá que Estevão está pregando agora. Você está entendendo agora o lugar que ele está, a presença espiritual. Estevão começa a pregar poderosamente e ninguém consegue. Os judeus da Ásia não resistem, os judeus da Europa não resistem, os judeus da África não resistem. Ele venceu a todos. A eloquência de Estevão era tremenda. Diz as Sagradas Escrituras, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 15, que de repente o rosto de Estevão ficou brilhando como um anjo, e todos contemplaram, todo o sinédrio, toda a cúpula e a casta judaica ficaram olhando para Estevão. Estevão, imagine Estevão pregando na eloquência, imagine Estevão pregando, lançando, não tinha microfone. Irmão, para o bom pregador precisa ter bom peito e boa voz. Era isso que Estevão tinha, porque quando ele começava a berrar, eu não imagino Estevão pregando no templo de Jerusalém, contando piada e nem contando historinha. Eu imagino Estevão como um leão dando um rugido no templo de Jerusalém. Eu imagino um homem que está indo para a caça das almas. Eu fico imaginando um homem que está indo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, um homem que tem um olhar centrado. Você já viu quando o leão vai atacar? Vai na Discovery que você vai ver. Os leões se preparam, vem a manada, ele escolhe a que ele vai pegar, e no momento certo, então de repente ele lança o ataque. Então ele pega a presa, ele lança o leão. Ele não tem muita habilidade em uma longa distância, ele rapidamente se cansa. Então o leão ele precisa ser preciso, e o ataque dele tem que ser de curta distância. Então quando de repente passa a presa está próxima do leão. O leão ele dá o ataque. Então o leão é ataque explosivo. O leão ele é um ataque rápido, porque o que ele precisa fazer, ele não tem tempo. Ele não tem tempo, ele nem tem força física para isso. Então o ataque do leão ele é rápido e explosivo. Eu imagino Estevão como um leão. O ataque dele é rápido e explosivo, buscando as almas e lançando o brado. Eu fico imaginando se João Batista era a voz que clamava no deserto. Eu fico imaginando João Batista pregando, a veia dele subindo e ele lançando o brado, e os corações estremecendo pela voz daquele homem, que a única coisa que ele tinha era uma vestimenta de camelo, e o seu alimento era gafanhoto e mel. Era um homem selvagem, porque ele também caçava almas. Eram homens que tinham um animal
selvagem dentro dele, mas não era para destruição, mas era para salvação. E como o rei Davi, que ia na goela do leão buscar as ovelhas perdidas, era este tipo de homens que estavam fazendo esse trabalho da pregação da palavra, levantado por Deus. Estevão agora está no templo de Jerusalém, começa a pregar, o seu rosto está se transfigurando, porque quando ele vai pregando, é como uma marreta que vai chegando nos corações, e os corações vão sendo fendidos, e os corações vão recebendo o fogo da palavra, como diz em Jeremias capítulo 23, versículo 29, a tua palavra é semelhante a um martelo que fende as rochas. Quando Estevão pregava, a sua pregação era semelhante a uma marreta direcionada sobre o coração. Para você ter mais ou menos uma noção do que acontecia, foi mais ou menos quando Moisés pegou o seu cajado e deu ali uma pancada na rocha. O cajado de Moisés representa a marreta da boca de Estevão, que quando batia no coração jorrava água viva, e as pessoas eram tomadas pela glória e o poder do Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir aí, igreja. Aleluia. Ai, eu gosto é disso, quando eu sou tomado pela Shekinah de Deus. Eu gosto é de ver o poder do Espírito agindo. Eu gosto de ver a glória subindo e o fogo descendo. Olha para o teu irmão do lado e fala: se prepare, irmão, que o piloto sumiu. Quem está no comando neste lugar é o Espírito Santo de Deus, que está reinando nessa igreja. A autoridade de Estevão. Imagine Estevão pregando e o rosto dele parecendo de São Miguel Arcanjo. Imagine Estevão pregando e o rosto dele parecendo de São Gabriel, de São Rafael. Mas quando a pessoa está na carne ou está com o coração pedrificado, você pode pregar do jeito que você quiser, irmão. Você pode estar tomado pelo Espírito, por Deus do seu lado, o anjo dizendo aqui o recado para o pregador e transmitindo para a assembleia, mas não adianta, a pessoa está com o coração pedrificado, duro. Não adianta, é como uma pedra que a água bate, mas só está por fora. Quando você quebra a pedra não consegue absorver. Diferente da alma, que é semelhante a uma esponja, que quando vai recebendo a palavra de Deus, a chuva da palavra do Senhor, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, no versículo 10, assim como a chuva que cai e ela não volta sem produzir o seu efeito, assim é a palavra do Senhor, ela não volta sem produzir o seu efeito. A alma semelhante a uma esponja, é quando a esponja é lançada na água, e você puxa a esponja, e você espreme a esponja, e a esponja transborda da água de Deus. Eu estou vendo esta assembleia que está contemplando neste lugar, não está semelhante às pedras, mas eu estou vendo as almas semelhantes à esponja, porque eu já estou vendo a palavra de Deus como um martelo sendo lançado sobre o teu peito, e a água viva está jorrando do teu peito para a vida eterna, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Pega ele, Espírito Santo. Pega ela, Espírito Santo. Todo mundo vê a glória que está sobre Estevão, como viu a glória que estava sobre Moisés. Moisés, quando subiu no monte Sinai, 7 quilômetros andando, aproximadamente, é o monte Sinai, é uma montanha árdua,
40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Quando Moisés desce, ele desce cheio do Espírito. Ele não tem mais as afeições humanas, mas ele tem agora uma afeição espiritual. Fala que o rosto de Moisés brilhava como a glória do Senhor. Diz Êxodo capítulo 33 que teve que velar o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor estava sobre ele. Teve que colocar um pano, porque as pessoas não aguentariam olhar para o rosto de Moisés, eram capazes de cair mortos, de tal era a glória que estava sobre a vida daquele homem. A mesma coisa aconteceu com o profeta Elias, quando ele subiu na montanha, no Monte Horebe. Ele sentiu as montanhas como que um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio a ventania, o tornado, Deus não estava no tornado. E de repente veio uma brisa leve. Diz que de repente na brisa leve, Elias, ele botou o manto sobre a sua face, porque ele contemplou a glória do Senhor, a essência do mistério daqueles que sobem a montanha. Agora nós estamos falando de outra pessoa que viu a glória do Senhor semelhante à de Jesus quando se transfigurou no Monte Tabor. Mateus capítulo 17, no versículo 2, diz que o rosto de Jesus Cristo era semelhante ao sol. Tal era a glória que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a glória que está sobre a vida de Estevão é uma glória tremenda, é uma glória profunda. Naquele momento, todos contemplam a glória que está sobre Estevão. O rosto dele está reluzindo, é luz para todo lado, parecendo o sol da igreja. Mas não é suficiente, diz, porque a verdade, quando ela é lançada, diz Santo Agostinho, que muitas vezes ela gera ódio. Porque as pessoas, às vezes, quando ela não aceita a verdade, ela se revolta contra ela. E o que aconteceu com os fariseus, os escribas, os doutores da época, a casta judaica, foi ter ódio contra Estevão. As Sagradas Escrituras diz que de repente a cidade da paz ficou negra, o céu começou a escurecer. Era a morte de Estevão chegando. Arrastou, pegou ele pela roupa, arrastou para fora da cidade, porque da fora da cidade era como dizendo: fora da cidade da paz, fora da cidade santa eu posso te matar, fora da cidade santa eu não cometo um sacrilégio, fora da cidade santa eu posso tirar a tua vida. Então naquele momento arrastam ele para fora da cidade. De repente colocam os mantos sobre os pés de um homem chamado Saulo. De repente os mantos vão colocando um após o outro. Colocar o manto sobre os pés significa que aquela pessoa, ela tem autoridade sobre aquelas outras. Assim como Saulo e Estevão, eles foram criados aos pés de Gamaliel. Significava que Gamaliel tinha autoridade sobre Saulo e sobre Estevão. Quando a igreja primitiva vendia as coisas, elas pegavam as suas finanças, o seu dinheiro, e colocavam aos pés dos apóstolos, dizendo que quem tem autoridade sobre aquela finança, sobre a igreja, a parte financeira, era a igreja que distribuía, era a igreja que repartia entre os pobres e os necessitados. Mas agora está acontecendo algo contrário e diferente. É um pessoal agora que vem colocando os seus mantos e vem tirando um após o outro e colocando sobre os pés de um homem que tem doutorado, de
de um homem que tem autoridade, de um homem que é versado nas Sagradas Escrituras, de um homem que sabia hebraico, de um homem que sabia aramaico, de um homem que sabia grego, de um homem que sabia latim. Então aquele homem era chamado Saulo, coloca sobre ele, e de repente agora está Estevão na frente dele agora, e de repente Saulo lembra quando estava na escola de Gamaliel, as disputas, aonde ele não aguentava e não resistia à eloquência de Estevão, e agora uma pitada de ódio para completar a história, ele traiu a fé judaica e agora ele virou um cristão. Isso era a pior apostasia para um judeu da época, era a pior coisa que poderia acontecer. Então de repente o ódio toma o coração daquele homem chamado Saulo, Saulo que significa orgulhoso, soberbo, e naquele momento todos começam a pegar uma pedra, todos vão no chão e vão pegando pedras, umas maiores, outras menores, outros não pegavam apenas com uma mão, mas pegavam com duas, tal era o tamanho da pedra, e todos estão olhando agora com os olhos fitos num homem chamado Saulo, esperando o seu comando para assassinar aquele homem. De repente, quando Estevão está sendo arrastado, e de repente ele cai de joelhos, e ele vê a glória do Senhor, ele vê Jesus Cristo à destra do Pai de pé. Então ele fala: eu estou vendo a glória de Deus. Imagine que o ódio triplica no coração daqueles homens, e de repente eu fico imaginando o olho de Saulo todo envermelhado, um homem possesso pelo inimigo. De repente ele dá o comando do assassinato, como um chefe do tráfico manda executar um jovem. Então ele balança a cabeça, todos entendem o comando. Então de repente ele balança a cabeça dizendo: executa. E de repente começa a vir as pedras vêm caindo sobre a face de Estevão, pedras grandes, pequenas, médias, de todos os tamanhos. O rosto dele vai ficando ali partido, a pele vai caindo pelo rosto, o sangue vai escorrendo, o seu crânio vai sendo afundado. Estevão vai dizendo: eu estou vendo a glória de Deus. As pedras vão vindo e ele vai dizendo: eu estou vendo a glória do Senhor, eu estou vendo Jesus Cristo, que há um ano vocês mataram, mas a pedra rolou, ele está ressuscitado. Eu estou vendo a Deus pelo lado de dentro. Mas Estevão, antes de morrer, ele tem uma oração tremenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Diz que de repente ele fez a mesma oração que Jesus Cristo fez. Jesus no alto da cruz, crucificado, ele olha para o Pai e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Estevão está de joelhos, e ele faz uma oração. Estar de joelhos no latim, a palavra para oração é supplicare, porque a palavra súplica no latim, supplicare, significa cair de joelhos e dirigir uma oração a Deus. Estevão agora está de joelhos no chão, na posição de uma súplica, e ele faz a mesma oração que Jesus Cristo fez: Pai, perdoa, não leve em conta o pecado desses homens. Fala que naquele momento, quando Estevão fez a oração, ele rendeu o espírito e ele foi para o céu que nem um foguete.
não passou pelo purgatório, porque o mártir, ele vai diretamente para o céu. E é por isso que quando Estevão vê Jesus Cristo está de pé, e diz São Cipriano de Cartago, que ele está com uma coroa na mão, pronto para coroar o primeiro mártir da igreja. Jesus Cristo está esperando: vem meu filho, porque eu não te abandonei. Vem meu filho para a escatologia pessoal, porque hoje o teu encontro é comigo. Vem meu filho, porque eu tenho um banquete preparado para ti nesse dia de hoje. Vem porque você me honrou na terra, eu vou te honrar no céu. Porque você proclamou minha santidade na terra, eu vou proclamar a tua canonização no céu. Vem que eu quero fazer você o primeiro mártir, o primeiro santo da igreja. Vem que eu quero levantar você como meu filho amado. Mas de repente, antes de Estevão chegar, ele fez a oração dele chegou primeiro do que ele no céu, e de repente o trono de Deus foi abalado. E para completar a história, nesse dia quem estava em Jerusalém era uma mulher chamada Virgem Maria. De repente Nossa Senhora estava vendo a distância, e ela contemplava o primeiro mártir da igreja, assim como ela assistiu aos pés do Calvário o seu filho Jesus Cristo. Nossa Senhora agora está aos pés do Calvário agora de Estevão. Ele foi arrastado para fora de Jerusalém, Jesus Cristo carregando a cruz do Calvário. Estevão agora é arrastado também para fora de Jerusalém. Nossa Senhora estava aos pés do Calvário, ela continua agora aos pés do Calvário de Estevão. Ela olha, e a voz que está no coração de Nossa Senhora é a mesma voz que está no coração de Estevão, gritando: tenho sede de almas, tenho sede da evangelização, eu tenho sede de uma igreja que sai, eu tenho sede de uma igreja que vai à busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nossa Senhora, se tem uma coisa que Nossa Senhora sabe fazer muito bem, é salvar as almas perdidas. Por isso ela é chamada Mãe da Misericórdia, porque quando ela estava no Calvário, Nossa Senhora estava de pé. Ela não estava deitada, ela não estava sentada, ela não estava prostrada. Nossa Senhora estava de pé na cruz do Calvário. Porque está de pé, segundo as Sagradas Escrituras, Jeremias capítulo 18, no versículo 2 diz: coloca-te de pé e vai à casa do olheiro anunciar o meu oráculo. Se colocar de pé é se colocar na prontidão da palavra. Se colocar de pé é se colocar na prontidão do anúncio, de levar a palavra de Deus. Quando Deus falou com o profeta Jonas capítulo 1, versículo 2, Deus falou: coloca-te de pé e vai para Nínive pregar a minha palavra. Se colocar de pé é se colocar de prontidão. Nossa Senhora está de pé na cruz do Calvário. As Sagradas Escrituras diz que havia dois ladrões que estavam um do lado esquerdo, outro que estava do lado direito. Um era São Dimas, o do direito, futuro santo da igreja. O outro era Gésima, diz a tradição. Fala que os dois blasfemavam e amaldiçoavam Deus. Mateus capítulo 27, versículo 44. Os dois estavam amaldiçoando a Deus. Imagina a opressão no local. Os algozes amaldiçoavam a Deus na terra, os demônios oprimiam Jesus Cristo nos ares, a assembleia gritava: salva-te a ti mesmo, o povo. E dois ladrões estavam amaldiçoando a Deus, um do lado esquerdo, outro do lado direito, a maldição vindo de todos os lados. Mas de repente Nossa Senhora começou a orar. Quando ela ora, alguma coisa acontece no mundo sobrenatural. De repente ela começou a orar, e diz ali Santo Afonso de Ligório, no Glória de Maria:
que a oração de Nossa Senhora de repente chegou naquele criminoso, aquele homem que sabia que era um criminoso, aquele homem que devia ser um assassino, aquele homem que devia ter feito todo tipo de atrocidade, aquele homem que devia ter feito todo tipo de desgraça. Eles sabiam que ele era criminoso. A pior punição para um homem daquela época era a crucificação, era como a pena capital. Então aqueles homens, eles eram profundamente criminosos, e de repente eles estavam amaldiçoando a Deus. Mas de repente uma menina, uma mulher de 48 anos, ela estava orando, era a Virgem Maria. Então quando ela ora, o coração daquele homem é transformado, e quando ao mesmo tempo que ele amaldiçoava, de repente ele olhou para Jesus. Da maldição ele agora voltou para a conversão. Olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus Cristo falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão, ele morreu, mas morreu com Jesus Cristo, indo para a glória eterna. Agora está em Jerusalém mais uma vez. O Calvário agora não é de Jesus Cristo, o Calvário agora é de Estevão. Não é pela crucificação, mas é pelas pedradas que estão agora voando sobre aquele mártir da igreja. E Nossa Senhora agora faz a mesma coisa. Diz a tradição que Nossa Senhora estava naquele dia orando, e ela orou assim: eu quero pedir, Senhor, para o pior criminoso que está ali. Eu quero pedir para o coração mais soberbo, eu quero pedir por aquele que é mais orgulhoso, para que o sangue de Estevão, esse mártir da igreja, banhe esta alma e ela se converta. E quando a oração de Estevão subiu junto com Nossa Senhora, e meu irmão, subiu como um impacto duplo, um fogo duplo, um duplo fuzil. Então de repente, quando chegou no céu, chegou 2 vezes a bola de fogo, o trono de Deus estremeceu. Era pedido de conversão, era pedido de salvação de almas, era o grito de Jesus Cristo gritando: tenho sede. E de repente havia um homem que estava lá, que era Saulo. Aquele homem sai, ele pega a capa de Estevão, porque Saulo, todo cristão que ele perseguia, ele pegava como um troféu, e ele guardava como relíquias que ele tinha conseguido. Ano 33 Jesus Cristo morre, 34 Estevão morre, e 35 chega a oração profética de Nossa Senhora e de Estevão. Deus agora transformando agora a chuva da graça agora sobre a vida daquele homem. Ele está indo agora de Damasco, ele está indo de Jerusalém a Damasco, 270 quilômetros, demorando 1 semana para chegar no seu objetivo. De repente, quando ele está chegando às portas de Damasco para perseguir, torturar, matar todos os cristãos, fala que aquele homem, ele cheirava a morte. Fala Atos dos Apóstolos capítulo 9 versículo 1, que aquele homem, ele cheirava a morte, ele vinha, ele representava a morte. Era mais ou menos, ele vinha em cada passada do cavalo dele, era como que matava a grama e o mato. Aonde o cavalo dele, a mesma coisa, um cavalo de Átila. Era mais ou menos assim a descrição desse homem. Os olhos dele vêm como um lobo, pronto para devorar as ovelhas do rebanho de Cristo. Ele vem, imagino, com as altas hierarquias do inferno, um demônio com uma foice vindo ceifando, destruindo, prendendo, torturando, fazendo os cristãos negarem Jesus Cristo. Mas de repente a oração de Nossa Senhora e de Estevão é transformada, e diz as Sagradas Escrituras que veio uma luz impetuosa, veio uma luz poderosa. Aquele homem que estava em cima do cavalo, representando a sua soberba, representando o seu egoísmo, representando a sua autossuficiência, de repente ele cai por terra. Quando ele cai por terra, ele
de repente pergunta: quem és? Ele fala: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Porque perseguir a igreja católica é perseguir o próprio Cristo. Se levantar contra a igreja católica é se levantar contra as portas de Pedro, e as portas de Pedro é blindada. Ele chegou nas portas de Pedro, não conseguiu avançar, caiu por terra. E quando aquele homem cai por terra, ele reconhece de onde ele veio. Gênesis 3,19: tu és pó, e do pó tu vai tornar. Quando ele cai com o rosto no chão, Deus está falando a passagem de Lamentações 3,29: bota o teu rosto no pó, talvez haverá uma chance. Quando ele bota o rosto no pó, que ele cai cego. Ele fica cego, ele não come, ele não bebe. Acontece o que aconteceu com Paulo, foi uma morte mística, e ele faz a experiência do Cristo crucificado. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Quando Jesus se apresenta para Saulo, ele se apresenta: eu sou Jesus de Nazaré, ou seja, eu sou aquele que vós crucificastes. Quando ele faz a experiência, a mesma experiência que Jesus Cristo fez, que ficou sexta, sábado e domingo no seio da escuridão da terra. Ele também fica 3 dias sem comer e sem beber. Ele está fazendo a mesma experiência do Cristo. Ele está experimentando a morte que o Cristo experimentou. Ele está experimentando aquilo, a sede que Jesus Cristo estava sentindo no Calvário. Agora começou a brotar. O lobo agora virou cordeiro e começa agora a ser transformado. E ele começa a gritar dentro da alma: eu tenho sede, eu tenho sede. A sede de Jesus começou a passar para aquele homem chamado Saulo, e de repente Deus levantou um homem chamado Ananias na cidade e falou: vai, batiza aquele homem, porque ele é um instrumento, é um vaso de eleição na minha mão. Ele vai ter que sofrer muito por causa do meu nome, e através dele eu vou levar ele para as nações, para a salvação das almas. Naquele momento, Ananias pega água, vai até o encontro de Paulo e de repente batiza aquele homem, e naquele momento ele ressuscita para Deus. Ele sai dos 3 dias do cativeiro, ele sai dos 3 dias da escuridão, ele sai dos 3 dias da morte e ressuscita para o Senhor. As escamas que estão sobre os seus olhos caem no chão, ele começa a enxergar. De repente as águas do batismo começam a correr sobre a sua cabeça, e ele vai experimentando o batismo no Espírito. Ele começa a orar em língua, o Espírito Santo começa a agir nele poderosamente, e aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa. Eu quero dizer para você em alto e bom som: se prepara, porque hoje vai acontecer o que aconteceu com Saulo na tua vida. Você vai cair no chão, mas vai levantar profeta, 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 vai levantar profeta. Você vai levantar um homem faminto de almas como Paulo. E o nome de Saulo mudou para Paulo, porque se Saulo é orgulhoso e soberbo, Paulo significa pequeno e humilde. De lobo vira cordeiro. Cordeiro que vai ao matadouro. Cordeiro que vai ao encontro das almas e é sedento. Ele é o cordeiro e é o leão. Ele é o cordeiro na mansidão, mas ele é o leão na pregação. Ele é o cordeiro na humildade,
mas ele é o leão no brado, ele é o cordeiro. Quando ele está sendo conduzido para a morte, não abre a boca, mas ele é um leão quando vai na caça das almas. Ele espera o momento certo para ir à busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele homem não vai viver apenas uma coisa que geralmente nós costumamos dizer dentro da igreja. Mateus 16, 24: quem quiser me seguir, renuncie-se a ti mesmo, pega a tua cruz, vem, segue-me. Não, Paulo não vai pegar apenas a sua cruz, Paulo não vai seguir apenas o Cristo crucificado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele mesmo disse em Gálatas, capítulo 3, versículo 19: eu estou crucificado com Cristo Jesus. Ele não vai carregar a cruz, mas ele está crucificado com o Senhor dos Senhores, ele está crucificado com o Rei dos Reis. Gálatas capítulo 3, versículo 20, ele diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando ele está nas cadeias, ele está dizendo, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Quando as coisas estão difíceis, ele está dizendo, Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando as coisas estão tenebrosas, ele está dizendo, desperta tu que dorme no meio da escuridão e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14, na palavra de Deus, quando ele está acorrentado, ele está dizendo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, a palavra não se deixa acorrentar. Quando ele está no meio da cadeia, ele está fazendo uma leitura espiritual de Efésios capítulo 6, no versículo 10, finalmente, irmãos, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades espalhados pelo mundo tenebroso. Ele está naquele momento repleto da glória, do poder, da unção, e os seus olhos estão no alto, dizendo, Colossenses 3:1, o meu coração está na glória, corações ao alto, eu sou cidadão do céu. Filipenses 3:20, ele está tomado pelo poder de Deus, porque ele está vivendo em Cristo Jesus, e nada pode parar mais aquele homem que só tem uma única voz. Diz que Paulo só tinha uma única coisa que vinha na mente dele, era a morte de Estevão, ele balançando a cabeça e dizendo, executa. E o sangue de Estevão gritando, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E Paulo trouxe a vida inteira a morte de Estevão. Em cada momento que Paulo levantava, ele lembrava da voz de Jesus Cristo, dizendo, tenho sede. E a sede que estava no coração de Nossa Senhora, a sede que estava no coração de Estevão, agora também estava sobre o coração de Paulo. E cada vez que Paulo levantava para pregar, nada poderia parar aquele homem, porque ele vivia o mistério da igreja em saída, ele vivia o mistério, dai-me almas e ficai com o resto. Aonde tinha almas, estava indo Paulo buscar aquelas ovelhas da casa de Israel. Aquele homem era um homem apaixonado pelas almas, aquele homem nada podia parar ele era como uma locomotiva. Fala que um dia ele estava pregando, ele fez a experiência de Estevão, a experiência das pedras. As pedras começaram a voar sobre ele, e quando as pedras iam voando sobre ele, ele ia falando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E as pedras iam voando, e ele ia caindo de joelho, e ele ia gritando, Jesus é o Senhor. E as pedras voaram até ele ficar submerso sobre as pedras, e as pessoas pensaram que ele tinha morrido, e deram as costas e foram embora. Mas de repente Paulo começou a se levantar no meio das pedras, foi tirando dele as pedras uma por uma, e sabe o que ele fez?
ele voltou de novo para a cidade para pregar. Ele voltou de novo para pregar, porque na palavra, no coração dele, ele tinha sede. Ele tinha sede de almas, ele tinha sede da evangelização. Ele dizia: ai de mim, se eu não evangelizar, dai-me alma, Senhor, e ficai com o resto. Aquele homem era apaixonado por Deus, ele era conhecido no céu, ele era conhecido na terra, e eu falo mais, ele era conhecido no inferno. Porque diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que havia uns judeus que era metido a exorcista, e quando a Paulo chegava para evangelizar, ele via que os demônios eram tudo expulsos, que os milagres aconteciam, e de repente os judeus foram fazer um exorcismo numa pessoa endemoniada e falaram: eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. O diabo olhou e falou: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e vós, quem sois? Aí agarrou logo 2 pelo pescoço, arrastou, era 7 judeus exorcistas, 5 se emendou, correu, deu no pé, o demônio foi e deu uma luta de jiu-jitsu com 2, os 2 ficou sangrando, saiu cuspindo sangue, e Paulo era conhecido mesmo pelos demônios, porque Paulo, aonde passava, ele fazia a diferença. Quando aquele homem pisava, o alcoólatra era liberto. Quando aquele homem pisava, a prostituta largava da prostituição. Quando aquele homem pisava, as cadeias do inferno eram rompidas, porque quando ele tocava o seu pé, o inferno estremecia, e havia uma voz que gritava no inferno: é Paulo que está chegando, mas estamos acabados. Paulo foi levantado pelo Senhor da glória como vaso de eleição. Eu estou vendo novos Paulo se levantando neste lugar. Eu estou vendo novos Paulo se levantando neste lugar. Eu estou escutando a voz do Senhor gritando: tenho sede. Quando eu subo nesse púlpito e eu venho pregar, eu sinto o cheiro das almas que estão gritando: salva-me. Eu sinto o cheiro das almas. Púlpito para mim cheira as almas. Púlpito para mim cheira a rosa de Nossa Senhora. Púlpito para mim se cheira. Púlpito para mim é o poço de Jacó, aonde brota a água da vida para chegar ao teu coração. Púlpito para mim, irmão, eu começo a escutar as almas dizendo: salva-me, socorro, liberta-me. Nesta tarde eu venho da parte do Senhor, do Deus da glória, para buscar a tua alma no meio da escuridão ou do cativeiro, e eu venho profetizar sobre a tua vida. E aqueles que estiverem crendo vai ficando de pé, aqueles que vão crer na profecia, aqueles que estão tomando posse da palavra, aqueles que estão tomando posse do evangelho, se prepara, porque eu quero profetizar na tua história, eu quero profetizar na tua vida, que você está sendo levantado pelo Senhor. Eu quero profetizar que o dia da tua escuridão está caindo por terra. Eu quero profetizar na tua vida que toda a muralha levantada está caindo. Eu quero profetizar na tua vida que as portas que estavam fechadas, ela está se abrindo. Eu quero profetizar hoje na tua vida a cura e a libertação na tua história. Eu quero profetizar hoje na tua vida de toda enfermidade sobre o teu corpo. No dia de hoje, você está sendo lavado pelo sangue poderoso do Cordeiro. Eu quero profetizar na tua vida que você está sendo levantado do teu cativeiro para ser um pregador da palavra. Deus está te levantando para ser Paulo. E se você crê, dá um glória para me ouvir. Toma posse, se apaixona
prostituta que está lá fora gritando salva. Se apaixona pelo irmão de rua que está gritando salva, amigo. Se apaixona por aquele que está no satanismo dizendo salva-me. Aquele que está no candomblé, aquele que está distante de Deus. Vai buscar, Senhor, aquele que está longe, Senhor, pela nossa oração. Vai buscar, Senhor, um muçulmano talvez, Senhor, porque está gritando salva-me. Vai buscar, Senhor, aquele que está longe, 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 longe da tua palavra. Vai buscar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, que está se levantando um povo no Brasil que vai pregar os quatro cantos do mundo. Eu creio, Senhor, que a Europa, que um dia evangelizou o Brasil, vai ser evangelizada pelo Brasil. Os missionários já estão com as mochilas nas costas, os missionários já estão com o seu pé pegando fogo para desbravar os continentes. A África está gritando salva-me, a Europa está gritando salva-me, a Índia está gritando salva-me, o Japão está gritando salva-me, a Coreia do Norte está gritando salva-me, a China está gritando salva-me, estão gritando salva-me. Você está sendo levantado pelo Senhor da glória, e aqueles que creem, solta a tua voz e começa a orar. Aqueles que creem, solta a tua voz. Tenho sede, tenho sede, tenho sede. Deus está gritando nesta tarde pelas almas. Deus está gritando, olha, igreja, porque você está sendo levantado pelo Senhor. Era você, receba a glória do Senhor, receba a unção poderosa, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Deus está te levantando pelo poder do seu Espírito, pelo poder do Senhor da glória, pelo poder do Senhor Deus dos exércitos. Se levanta na oração, se levanta na oração, se levanta na oração, permanece, permanece. A glória do Senhor está sobre este lugar, permanece, permanece, levanta. Ela macia, canalamação. Escuta essa canção missionária do chamado de Deus para nós. Escuta que você está sendo levantado pelo Senhor para arder pelas almas. Eu não sei se Deus vai te levantar como Paulo para ir para o campo aberto das missões, ou se Deus vai te levantar como Santa Teresinha para salvar as almas pelo poder da oração. Mas eu sei que nessa tarde Deus está te levantando para nunca mais você ser a mesma pessoa. Nunca mais você será a mesma pessoa. Solta a tua voz e canta essa canção. Sua vida em mim.
braços, profetiza, proclamar que Jesus voltando está, que o seu reino não virá, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Que Jesus voltando está.
Deus levantando pessoas neste lugar com chamados. Eu estou vendo pessoas jovens com as mochilas nas costas. Aleluia. Os olhos estão cheios de lágrimas, elas escorrem sobre a face. Eles estão saindo de casa e indo para as missões. Nesta tarde, Deus está levantando novos missionários. Amém. Deus está levantando novos missionários. Tem pessoas que vão ser tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo pessoas que querem chorar, porque Deus está fazendo você sentir o grito das almas. Você está sentindo o grito das almas gritando: socorre-me, salva-me. Um dia eu fui resgatado e hoje eu estou no resgate das almas. Eu estou vendo pessoas que estão aqui no nosso meio, no meio da escuridão. Eu estou vendo o braço do Senhor te puxando. Ele está te tirando no meio da escuridão, no meio das trevas. Ele vai puxando várias almas que estavam no cativeiro, que estavam presas, aprisionadas na mão do inimigo. Eu estou vendo pessoas que não estão aqui, que estão fora, e você estava rezando por essas pessoas. Eu estou vendo Deus quebrando os grilhões, a luz do Senhor tocando em pessoas como tocou Paulo. Deus está levantando neste lugar pessoas que querem reconstruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que querem reconstruir a igreja. Aqueles que estão recebendo um chamado hoje, eu vou ser usado. Aqueles que estão recebendo, somente aqueles que estão recebendo o chamado. Aqueles que estão sentindo o teu coração pulsar pelas missões, que o teu coração está pulsando pela evangelização. Aqueles que estão sendo levantados para ser novos missionários, como Paulo. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente.